Saudações do Crente Docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Júnior Souza e estamos estudando a revista Corpo, Alma e Espírito, da editora Central Gospel, onde nós temos por comentarista o pastor Joá Caetano. E hoje teremos a aula da lição de número 10, que tem por título O Espírito do Homem. E eu gostaria também de pedir a você que está nos acompanhando neste exato momento que divulgue o trabalho realizado pelo Crente Docente. Para isso é necessário que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Também gostaria, antes de adentrar na lição, agradecer primeiramente a Deus, exaltando ao nome dele. A ele seja dada toda a honra, seja dada toda a glória e seja dado todo o louvor. Agradecer também aqui ao pastor Edivanei e a todos aqueles que o auxiliam nesse trabalho do Crente Docente. E nós iremos assim adentrar na nossa lição sobre o Espírito do Homem. É necessário, irmãos, começar essa lição falando sobre a unidade do corpo, unidade do ser humano. O que é o ser humano? Como o ser humano é formado? É constituído? Então, nós vamos começar por esse caminho para entendermos um pouco mais a respeito do espírito do homem. Essa parte do ser humano que é a parte, digamos, de maior hierarquia de nós. Então, vamos começar entendendo de como somos constituídos. Nós somos constituídos de duas porções: a porção material e a porção imaterial, tá? E nós somos divididos em três partes. Nós somos seres tricotômicos. Nós somos constituídos, somos divididos em três partes: corpo, alma e espírito. Amém? E uma dica que eu dou para todos é ficar atento na hora da leitura bíblica. Se quando você ler espírito, ou então a palavra espiritual, ser espiritual ou algo perto disso, que você se atente se a letra E está em maiúsculo ou em minúsculo. Porque se estiver em maiúsculo, se refere ali ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. E se estiver em minúsculo, se refere ao Espírito do homem, tá? Muitas perguntas que muitos fazem por conta de um debate sobre a tricotomia é com que base, aonde nos baseamos, qual a base bíblica, qual defesa podemos utilizar bíblica para apoiar a tricotomia. Eu vou citar dois textos para nós termos como base a tricotomia. O primeiro, para mim, é a chave de ouro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 23. Acompanhe comigo o que diz o texto, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, então, ele faz uma divisão. Que divisão é essa? Espírito, alma e corpo. Existem três partes que constituem o ser humano. Outro texto que nós podemos utilizar é o próprio texto da criação. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Olha o que diz o texto. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, corpo. Pó da terra é o corpo, veio do pó da terra o corpo. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O fôlego da vida é o espírito. E o homem passou a ser alma vivente. Nós vamos um pouquinho mais para frente discorrer esse texto um pouquinho melhor, mas eu quero também que você entenda
que existem no ser humano 3 naturezas. Quais são as 3 naturezas? A natureza biológica, que é o nosso corpo. Existe a natureza psicológica, que é a nossa alma, responsáveis pelo nosso intelecto e nossas emoções. E a natureza teológica, que é o espírito. E através do espírito recebemos instruções de Deus e temos comunhão com o Altíssimo. Temos comunhão com o Altíssimo, tá? Então, vamos agora começar a trabalhar a respeito dessa criação e entender que o espírito do homem, ele é o elo que nos liga a Deus. Ele é o elo nosso com Deus. Através dele, nós recebemos do alto instruções e comunicações da verdade e das vontades divinas. Nós recebemos através dele. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito, tá? Nós vamos trabalhar isso bem nessa lição no próximo tópico. Mas entendendo um pouco sobre a formação do espírito, né? Quando foi sua formação, nós vamos ler novamente o capítulo 2 e o verso 7. Capítulo 2, verso 7 de Gênesis, que eu vou ler aqui novamente, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. A palavra fôlego é o espírito. É ele que adentra através do sopro divino de Deus. Acontece a formação do espírito do homem, que gera vida. E o homem foi feito alma vivente a partir dali, tá? Dentro da formação do espírito do homem, do ser humano em si, existem alguns propósitos. Nós fomos criados com o propósito de ser eterno e não para a morte. É claro, depois da queda do homem, né, do pecado original, que o pecado adentrou no mundo, nós passamos a ter alguns problemas, mas fomos criados para a eternidade e por isso nós ansiamos por esta verdade que acontecerá no grande dia. Mas, então, vamos entrar aqui nos propósitos. Primeiro propósito, servir a Deus. Primeiro propósito do espírito do homem é servir a Deus. O segundo é ter comunhão com Deus, estar junto, estabelecido. Assim como quando Adão foi criado, existia comunhão entre o homem e Deus. E Adão servia a Deus naquele jardim. Como Adão servia? Dando nome aos animais por intermédio de mandato de Deus. Então existia comunhão, existia um serviço a Deus. Existia obediência, esse é o terceiro propósito, obedecer a Deus. O quarto propósito é adorar a Deus, porque Deus é espírito e procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, tá? Então, quarto propósito, adorar a Deus. E o quinto propósito, amar a Deus, tá? Então, esses são alguns propósitos da criação do ser humano e do espírito do homem. Amém? E aí, nós vamos entender que existe uma diferença entre aquele que está dentro da igreja, aquele que aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, e aquele que ainda não aceitou. Júnior, os dois têm o espírito do homem? Sim. Os dois têm o espírito do homem. O que os dois não têm? O espírito de Deus habitando entre ele, dentro dele. Isso que não tem. Quem tem o Espírito Santo habitando nele? Aquele que passou pela regeneração. A regeneração é quando você aceita nosso Senhor e Salvador como
nosso Senhor e Salvador, no caso Jesus Cristo, como o nosso Senhor e Salvador. E aí você passa pelo processo da regeneração, onde o Espírito Santo agora habita em você, tá? 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Por meio da palavra, a qual escutamos a palavra, aceitamos a Jesus como Salvador e somos ali regenerados. A partir dali, o Espírito Santo habita em nós, tá? Outro verso aqui que podemos utilizar também é 1 Pedro, o capítulo 1 mesmo, mas o verso 3. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Aquele que crê na ressurreição de Cristo dentre os mortos passa pela regeneração, tendo agora o Espírito Santo habitando nele. Amém, irmãos? Então, quando passa por essa regeneração, nós passamos a ter uma união espiritual, uma comunhão, uma comum união entre Espírito Santo e Espírito do homem, habitando, agindo juntos, tá bom? E essa união espiritual faz com que o espírito humano receba vida e vida em abundância. Outro ponto que gera também é que a partir dali o espírito humano ele é santificado, ele passa a ir num processo de santificação, buscando ser separado para Deus, deixando o Espírito Santo agir dentro dele para que ele venha sempre a estar caminhando e prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Também outro ponto é que o espírito humano ele se alegra sobremaneira. Quando você passa pela regeneração, o seu espírito, o espírito humano, se alegra no mais profundo. Ele sente prazer, ele passa a estar feliz, ele passa a estar alegre. Assim quando acontece com Maria, quando ela recebe a notícia do anjo, que ela será mãe do Senhor e Salvador deste mundo. O espírito dela se alegra. O espírito dela se alegra. Então, tem o espírito alegre. Um outro ponto é que o espírito humano torna-se fervoroso. O exemplo que o autor da revista utiliza é o pregador Apolo, tá? Apolo ele foi um pregador que atuou ali na cidade de Éfeso e na cidade de Corinto. Podemos dizer que ele foi treinado por Priscila e Áquila e foi um grande pregador. Ele tinha de uma base teológica muito forte, muito parecida com a de Paulo, a ponto de hoje em dia alguns teólogos acreditarem que ele é o autor da carta aos Hebreus, de tão alto nível que esse camarada chamado Apolo. E o texto diz que o espírito dele era fervoroso, ele era fervoroso de espírito, é aquele cara que você olha e diz, esse verdadeiramente é cheio do espírito, porque se torna um espírito fervoroso, tá? Outro ponto, o espírito humano passa a ser dirigido pelo caminho certo. Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa função mais à frente da lição, mas o Espírito Santo, ele guia o nosso espírito para caminhar no caminho de Deus, no caminho certo, tá bom? O espírito humano também, ele cresce em força e em comunhão com Deus, porque agora ele passa a ter uma comum união com o Espírito de Deus habitando dentro de nós, e nós passamos a ter essa grande caminhada com o agir do Espírito Santo na nossa vida, tá? Só que quem passa pela regeneração e passa a ter essas qualidades, ele também agora precisa entender que tem exigências, que ele precisa estar pronto,
que existe uma prontidão espiritual. Ele precisa estar pronto. Prontidão significa estar pronto. Significa ter rapidez na execução. Significa ter diligência na execução. Então, ele está pronto. Ele está ali pronto porque ele necessita agir, necessita de ser um auxiliador. Então, vamos lá. Existe essas algumas exigências para quem passou por essa regeneração. E agora existe essa comum união entre espírito do homem e espírito de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer, o autor colocou isso na revista, o autor da revista colocou isso na revista, que o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Então, isso aqui é interessante porque ele deixa bem claro agora que o espírito que deve comandar o corpo e não o corpo que comanda o espírito, tá? Eu vou falar, quando no final for falar da tricotomia, novamente, eu vou dar um equilíbrio sobre a vida do cristão, tá? Então, devemos entender isso. Quem comanda é o espírito e não a carne, porque a carne ela não está pronta, mas o espírito ele está. Então, quais são as exigências? Ele nos exige que nós sejamos alegres na esperança. Sejamos alegres na esperança. Júnior, o que é a esperança? Esperança é esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder, tá? É esperar que algo virá. Então vou colocar aqui para gente, para o nosso meio, para nós que somos regenerados, que a esperança é crer no agir sobrenatural de Deus. E nós nos alegramos na esperança. Nós nos alegramos no agir sobrenatural de Deus. Outra exigência que ele coloca é paciência na tribulação. Nós devemos ter paciência na tribulação, porque nós confiamos na ação sobrenatural de Deus e nós não perdemos de vista o nosso autor. Então nós devemos ter paciência na tribulação, tá bom? E como eu alcanço alegria na esperança e paciência na tribulação? Perseverando na oração. Outra exigência. Perseverar em oração. Em Filipenses capítulo 4, vai dizer que o apóstolo Paulo agora está tratando sobre quem está agoniado, quem está sofrendo de agonia, de depressão, de ansiedade. E ele vai dizer, entregue ao Senhor por meio de súplicas e oração, porque o Deus que tem a paz que excede todo o entendimento será contigo. Então, como você alcança paciência? Como você alcança alegria? Alegria na esperança, paciência na tribulação? Perseverando em oração, tá bom? Então, outra exigência é perseverar em oração para que nós venhamos a ter paciência na esperança e paciência na tribulação. Outro é fidelidade no socorro. Jesus, ele foi fiel a quem necessitava. Então nós devemos ser fiel no socorro. Devemos ter prontidão de espírito, devemos estar pronto para ajudar e auxiliar e realizar boas obras, tá? Prestar ajuda aos desfavorecidos. Outra exigência é bênção aos perseguidores. Bênção aos perseguidores é o quê? Quando você for atacado, quando você for caluniado, quando alguém for de encontro a você, mesmo que seja seu inimigo, você vai abençoar e não
amaldiçoar. A nossa língua foi feita para bendizer, para falar palavras boas, para abençoar e não para amaldiçoar. No livro de Judas, no capítulo único, né, só tem um capítulo, o verso de número 9 vai dizer que agora o arcanjo Miguel está em contenda com Lúcifer pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel vai dizer o seguinte, que o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel é da mais alta hierarquia dos anjos. Ele é o guerreiro, ele é o anjo guerreiro, mas ele não ousa amaldiçoar a Lúcifer, mesmo Lúcifer já sendo o anjo caído. Pelo contrário, é no nome do Senhor. Deus, ele te defende. Deus, ele te protege. Então, quando a pessoa está te atacando, você não precisa revidar, porque Deus está contigo. E maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Então, apenas abençoe. Apenas abençoe, tá? Então, essas são algumas das exigências que aquele que está pronto, aquele que tem prontidão de espírito, necessita ter na sua vida, tá? E nós vamos falar agora um pouco a respeito de funções que o espírito humano tem. Primeira função, iluminação e revelação de Deus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Provérbios 20, 27. É através do espírito do homem que o Senhor ilumina e se revela e revela a nós. Através do espírito do homem, sendo a nossa lâmpada. Então é no espírito do homem que ele ilumina e revela. Outra função do espírito do homem, reverenciar a Deus. Mais uma função, que eu já falei aqui, está alencada ao propósito da criação, é adoração a Deus. Adorar a Deus. Tá? Percepção espiritual. Ter percepção espiritual é uma função do espírito humano. E refletir a Deus. Esse refletir a Deus que eu acho interessante. Porque nós devemos entender que nós somos imagem e semelhança de Deus e que nós fomos chamados para ser influenciadores neste mundo, tá? Então, olha que interessante o que está lá em João, capítulo 8, verso 12. Olha só. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí ele vai continuar e olha o capítulo 9, o verso 5. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Ora, no capítulo 8, ele diz que ele é a luz do mundo. E aquele que o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Aí no capítulo 9 ele vai dizer, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí nós vamos lá em Mateus capítulo 5, os versos 14, 15 e 16, onde eu destaco o verso 16, que diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. No verso 14, dois anteriores, ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ora, então nós também temos da luz. Dentre todas as vezes que Jesus se declarou como o eu sou, somente esse, sobre a luz, ele compartilha conosco. E ele diz no verso 16, as vossas obras, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, o verso 1 e 2. Portanto, me perdoe, é o verso 11 e o verso 12, tá? Que diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros, a vos abasterdes das paixões da carne, que batalham contra a sua alma, sendo, olha só agora, o verso 12,
seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observar as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia que receberem a sua visitação. Está dizendo que quando o gentio for visitado por Deus, eles vão lembrar das nossas boas obras que eles viram, ou seja, nós refletimos a Deus para eles, e eles vão aceitar a Jesus como Salvador. Então eis aqui a importância do bom testemunho, porque nós somos a luz desse mundo. Nós devemos refletir a Deus. E nós devemos entender o seguinte, um exemplo técnico é você comprar uma lâmpada no mercado. Ela te serve de alguma coisa? Não. Ela só acende se você conectar ela na fonte. A nossa fonte é Jesus Cristo. A nossa fonte é o Espírito Santo. Nós devemos estar conectados e alinhados no Espírito Santo. O nosso espírito humano, para ser luz, para ser lâmpada, deve estar alinhado na nossa fonte. E a nossa fonte é Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus. Para que nós possamos ser reflexo de Deus nessa terra, para que o nome do vosso Pai seja glorificado. Alguns atributos, capacidades ou faculdades do espírito do homem é a intuição. Tá? Primeira, intuição. São 3 capacidades que eu coloquei aqui. A primeira é a intuição, que é o que está lá em Marcos, capítulo 2, verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, conhecendo em seu espírito, a intuição. O Espírito Santo colocou no seu espírito a intuição. E ele teve ali um discernimento do que estava acontecendo. Segundo ponto, segunda capacidade, faculdade ou característica do espírito do homem é a comunhão. Olha o que diz Romanos 1:9. Porque Deus, a quem sirve meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, este é o comum, a comunhão, tá? E a consciência. Através da consciência, o Espírito de Deus atua no nosso espírito para nos dar consciência do que é errado, do que é o certo, dos nossos erros e nos alertando. Ele nos alerta através da nossa consciência, tá? Olha aqui esse texto, Romanos 9, capítulo 1. Capítulo 9, verso 1. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tá? Então o Espírito Santo ele age no nosso espírito através da consciência, tá? Para nós concluirmos essa aula, eu vou te dizer que, assim, olha para a tricotomia, corpo, alma e espírito, mas aqui eu gostaria de que fosse invertido, espírito, alma e corpo. Por quê? Se o espírito comanda o seu corpo, você herdará a eternidade nos céus. Mas se a sarx, se a carne comanda, se a vontade pecaminosa que comanda o seu corpo, você herdará a perdição. Então, para nós concluirmos, eu queria que você entendesse que é necessário alimentar o espírito humano. E como acontece esse alimento? Através da palavra do Senhor. Lendo a palavra, estudando a palavra, tendo diligência ao ouvir sobre a palavra. Diligência é ter todo cuidado, é se deixar ser guiado pela palavra. Deixe o Espírito dar a direção na sua vida, deixe o Espírito te guiar. Se esteja enquadrado na palavra do Senhor, porque a palavra dele nos liberta, a palavra dele é a fonte de vida. Então esteja alinhado na palavra, para que você seja alimentado por ela, para que seu espírito seja alimentado por ela. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes e mais uma vez eu venho convidar você para seguir o Crente Docente no Instagram, que é @crentedocente, e no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente. E você se lembre de ativar as notificações para que você esteja sempre acompanhando essas maravilhosas lições que vêm por parte de Deus para nossas vidas aqui no YouTube. Que Deus possa abençoar a todos. Deus esteja na casa
de cada um. Deus abençoe.